E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Meu nome é Davi e hoje vamos continuar nossas aulas sobre vetores, falando sobre as operações com vetores envolvendo seus componentes, que seriam a soma, a subtração e a multiplicação de um vetor por um escalar. Vamos comigo? E antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. Então, se você estiver precisando de uma força aí em física, cálculo ou algo na área de exatas assim, pode me chamar que estou à sua disposição aí, tá bom? E vamos lá então. Temos as operações envolvendo as componentes de um vetor. Quando a gente faz esse tipo de conta aqui, de soma, subtração e multiplicação por um escalar, a gente vai simplesmente obedecer às componentes que estão em cada vetor ali. Então, componente x soma com componente x, componente y soma com y, e a ideia vai ser basicamente essa, tá? Então, quando a gente falar da soma ou subtração de vetores, a gente vai simplesmente obedecer ali as orientações de cada uma das componentes. Por exemplo, se eu tenho aqui um vetor A que vale 2i mais 3j, e aqui um vetor B que vale 4i menos 2j. Para a gente somar esses vetores aí, é componente x com componente x, y com y. Com isso, vamos ter aqui componente x do A com a componente x do B. 2 mais 4 na direção i. E na direção j aqui, temos 3 e aqui mais menos 2, né? Aquele menos ali é só do menos 2. 3 mais menos 2 na direção j. O que somando aqui, 2 com 4 vai dar 6. 6i. 3 mais com menos dá menos. 3 menos 2 vai dar 1. Mais 1j. Ou simplesmente j. Posso colocar aqui só 6i mais j. Tranquilo? E na subtração de vetores, a ideia vai ser muito parecida aqui, que nós vamos ter a menos b, só que agora, em vez da gente somar as componentes, nós vamos subtrair. Porque aqui vai ficar 2 menos 4 na direção i, mais 3 menos menos 2 na direção j. 2 menos 4 vai dar menos 2, portanto, menos 2i, mais 3 menos com menos vai dar mais, 3 mais 2, 5. 5 na direção j. Tudo bem? E a soma e subtração de vetores é basicamente isso. Nas aulas anteriores, eu não tinha explicado graficamente como que a gente faz a subtração de vetores. Mas antes de eu introduzir isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre a multiplicação de um vetor por um escalar que vai facilitar para a gente entender isso aí, tá bom? Então, quando a gente for falar da multiplicação de um vetor por um escalar, a regra vai ser parecida com a da soma e subtração de vetores. Porque se nós tivermos aqui um vetor A que vale, suponhamos, 5i menos 3j mais 2k, usando aqui um vetor tridimensional. Se eu pego esse vetor e multiplico por um escalar, o escalar vai ser um número real. Se eu pego ele e multiplico, eu vou multiplicar todas essas componentes aqui por aquele número que está multiplicando o meu vetor. E aí, por exemplo, eu tenho aqui 3 vezes o meu vetor A. Eu vou ter 3 vezes todas as minhas componentes aqui. Porque aí vai ficar 3 vezes 5i vezes menos 3 na direção j, 3 vezes
2 na direção k. E aí é só multiplicar. 3 vezes o vetor A vai ficar 3 vezes 5, 15 na direção i, mais 3 vezes 3, 9, mais com menos dá menos, menos 9 na direção j, mais 3 vezes 2, 6 na direção k. E na prática, o que a multiplicação de um vetor por um escalar vai fazer? Se eu estou multiplicando por um escalar, se eu tenho esse vetor aqui, aqui estou multiplicando um vetor por 3 aqui, eu estou repetindo esse vetor aqui 3 vezes, que vai ficar da seguinte forma aqui, ó. Aqui e aqui. Então, o que era só um vetor A aqui, essa partezinha, virou todo o vetor aqui, 3A. Só que a gente tem que prestar atenção que se eu estou multiplicando por um número positivo, ele realmente não vai alterar nem a direção, nem o sentido dele. Mas se for negativo, ele vai alterar meu sentido. O que eu vou colocar no resuminho aqui embaixo. Dessa forma aqui. Então, se eu tenho um escalar positivo, ele vai mudar o módulo e vai manter a direção e o sentido. Se for negativo, ele também muda o módulo, mas mantém só a direção. O sentido vai mudar. E falando aqui no módulo, a gente tem que pensar na seguinte regrinha, que no módulo, se a gente aqui quer calcular o módulo de k vezes um certo vetor, o módulo vai ser igual ao próprio k vezes o módulo daquele vetor. E o que isso significa? Se eu quero calcular o módulo de um vetor 3a, por exemplo, eu posso só pegar o módulo de a e multiplicar ele por 3. O módulo igual a gente calculou lá na aula anterior, aqui do CAT aqui em cima. Tá? E isso vai valer tanto para positivo quanto o negativo. Se aqui fosse menos 3, por exemplo, eu iria multiplicar pelo módulo do menos 3, que seria 3 também. Tá? Eu não tinha colocado módulo antes no positivo, porque módulo de um positivo é positivo, né? Então não influenciaria muito para a gente aqui. Mas isso é o que a gente precisa saber sobre a multiplicação de um vetor por um número escalar. E só mostrando um caso aqui de multiplicação por um negativo, se eu tivesse esse nosso vetor A aqui, e eu quisesse multiplicar ele por um número negativo, menos 2, por exemplo, seria o mesmo vetor, só que no sentido oposto aqui. Dessa forma aqui. Então, se eu quisesse multiplicar o vetor A aqui por menos 2, a gente ficaria com isso aqui. Esse aqui, por exemplo, seria o meu vetor menos 2A. Beleza? Com isso, fechamos essa parte aqui de multiplicação por um escalar. Mas eu tinha falado que a gente ia aproveitar isso aqui para ver a subtração de vetores também, né? Por quê? Ela vai ter muito a ver com essa multiplicação por um número negativo. Vamos entender um pouquinho sobre como que isso aqui funciona. Vamos trabalhar com a subtração de vetores, trabalhando com ela graficamente. Vamos supor aqui que nós temos dois vetores A e B. E eu quero fazer a soma desses vetores aí. Tem um vetor A aqui e um outro vetor B aqui. Vou colocar para cá. Se eu quisesse somar esses dois vetores aqui, eu tenho que lembrar daquela regrinha que a gente viu na soma gráfica de vetores, né? Que o começo do vetor começa no final do vetor anterior. Com isso, eu faria o seguinte. Eu pegava esses dois vetores aqui, o começo de um na traseira do outro aqui. Que ele ficaria mais ou menos assim. Se eu tenho aqui meu vetor A
e aqui meu vetor b, a minha soma daria aqui do começo do primeiro vetor até o final do último vetor. Esse aqui vai ser o meu vetor soma. Mas no caso do vetor diferença, a gente tem que pensar no seguinte. Se eu quero fazer a diferença aqui entre dois vetores, a diferença ela vai sair da soma também. Porque eu posso transformar essa diferença aqui em uma soma com a mais menos b. E o que seria o menos b? Pelo que a gente viu aqui em cima, é a gente mudar o sentido do nosso vetor. E para eu fazer essa subtração de vetores, eu vou aproveitar aqui os meus vetores originais, aqui. Mas agora, nós vamos ter aqui o vetor A somando com o vetor menos B. O que isso aqui vai me causar? Eu vou pegar esse vetor aqui e eu vou inverter o sentido dele. Ou seja, ele ficaria mais ou menos para cá. Teríamos um vetor menos b. Tranquilo? E aí, a minha soma continua normalmente. Eu vou ter um vetor a, mas agora mais menos b. E com isso, meu vetor de diferença vai ficar daqui para cá. E aqui temos o nosso vetor de diferença. Tá? Com isso, o que a gente consegue entender? A subtração de vetores não é nada mais do que a gente somar dois vetores, só que invertendo o sentido do nosso segundo vetor. Se aqui, por exemplo, fosse b menos a, eu faria o vetor b e inverteria o vetor a. Sempre seguindo aquela regra de que, na soma de vetores graficamente, nós sempre colocamos o final do primeiro vetor colado com o início do vetor seguinte. Tá bom, gente? Então, isso aqui foi tudo que a gente podia ver hoje sobre as operações com vetores envolvendo componentes. E também aproveitamos para ver um pouquinho sobre a subtração gráfica de vetores. Tranquilo? E, como sempre, qualquer dúvida ou sugestão, é só colocar aqui nos comentários. Meu contato para aulas particulares também está aqui na descrição. E para mais aulas e mais questões de física do Halliday, não esqueça de se inscrever. Tá bom então, gente? Obrigado e até a próxima!